Muito bem, galera, começando aqui mais um Juber Silva TV com as notícias, o resumo do mundo do futebol da última semana. Eu espero que todos vocês estejam muito bem e vamos lá ao destaques do que aconteceu nessa última semana, dando destaque aí ao Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A, tá legal? Bom, começamos no sábado então com o primeiro jogo entre Corinthians e Botafogo, falando dos clubes aqui de São Paulo. O Corinthians acabou empatando com o time do Botafogo por 2-2, um jogo bem truncado, um jogo que teve um gol impedido do Corinthians, um gol de pênalti também. O primeiro gol do Corinthians foi de pênalti. Depois o Botafogo acabou empatando, o Botafogo virou para 2-1 e no final o Corinthians acabou até empatando com um gol de Jô. O Corinthians que ainda tenta encontrar um ritmo de jogo com o Thiago Nunes, ele ainda não consegue uma consistência técnica. O time do Corinthians acaba empatando muito, que deixa o time comprometido no Campeonato Brasileiro. Ele mexe na lateral, mexe no meio de campo, não consegue realmente manter o ritmo do time e encontrar as vitórias para que o time consiga subir na tabela nesse Campeonato Brasileiro de 2020. Na próxima semana, já nesta quinta-feira, teremos um clássico entre Palmeiras e Corinthians, mais um derby, uma revanche para o time do Corinthians da última final do Campeonato Paulista. Vamos ver como é que o time do Corinthians vai se sobressair, se vai jogar bem para tentar uma vitória. E há quem diga que se o Corinthians não conseguir vencer na quinta-feira, o Thiago Nunes corre um sério risco de ser demitido. Eu também, na minha opinião agora, acho que se o Corinthians perder o clássico, o Thiago Nunes não vai aguentar mais no cargo e a diretoria do Corinthians vai acabar demitindo ele porque a pressão da torcida será muito grande, muito forte em cima do trabalho do Thiago Nunes. Vamos aguardar. E no sábado também o Santos jogou contra o Ceará, o Santos jogou um jogo fora de casa, mas venceu bem, venceu com 1-0 o time do Santos, que o Cuca arrumou o time do Santos realmente, ali com muitos jogadores jovens, mesclando alguns jogadores que já vinham do elenco do ano passado, com os jogadores jovens também, então o Cuca acabou arrumando o time. O problema do Santos é que o Santos não pode mais contratar nenhum jogador devido a uma punição que ele recebeu recentemente da FIFA. Então acho que o Santos não vai brigar por título esse ano, mas vai tentar ali pelo menos uma classificação na Libertadores. Eu também acho difícil, a não ser que eles fiquem naquela posição para pré-Libertadores, entre quinta, sexta posição, no máximo ali para uma pré-Libertadores. Acho que título realmente fica muito difícil para o time do Santos, mas que vem jogando bem, destaque para o Marinho, que em uma fase impressionante, quase todos os jogos o atacante santista consegue marcar. Ele não conseguiu fazer o último gol nessa última partida, mas realmente o time do Santos depende muito ali do Soteldo e principalmente do Marinho. Então o Santos venceu no sábado também por 1-0. Agora vamos para os jogos dos times paulistas no domingo, às 11 horas da manhã, um forte sol, mais de 30 graus. O Palmeiras enfrentou o RB Bragantino fora de casa, um jogo difícil contra o RB, não pela posição que o RB acabou trocando um técnico, vem numa crise e está na zona de rebaixamento, mas é um time que mesmo assim ainda dá muito trabalho aos seus adversários. E o Palmeiras não teve vida fácil, acabou até saindo perdendo, o RB abriu o placar no segundo tempo, mas o que foi a grande chave foi a entrada de Gabriel Veron, o jovem atacante revelado na base do Palmeiras, que não vinha jogando devido a uma forte contusão que teve, foi liberado recentemente pelo departamento médico e pôde jogar, e aí foi a diferença. Ele acabou fazendo o gol de empate, 1-1 de cabeça, um bonito gol, e depois deu um passe para o gol de o William Bigode marcando novamente, e o Palmeiras consegue uma importante vitória que deixou o Palmeiras ali perto do G4, o Palmeiras que ainda tem um jogo a menos, então uma vitória importantíssima para dar um pouco mais de confiança ali ao técnico Vanderlei Luxemburgo, que também vem muito pressionado, e a questão do Palmeiras é o desempenho. O Palmeiras é o único time até agora invicto no Campeonato Brasileiro, então não perdeu ainda nessa competição, mas mesmo assim vem muito pressionado porque o time do Palmeiras não consegue fazer um bom desempenho tecnicamente dentro de campo. Então jogadores questionados, como o próprio Rony, que nem jogou na última partida, dentre as 5 substituições que o Vanderlei fez, ele não entrou em nenhum momento, ficou ali realmente na reserva. Gustavo Scarpa, Bruno Henrique, jogadores muito questionados, Lucas Lima também. E agora vamos ver com a volta do Verão se isso vai dar uma dinâmica diferente no ataque do Palmeiras, que precisa muito. Mais uma importante vitória do Palmeiras no domingo. À tarde, o São Paulo também jogou contra o time do Fluminense em casa e o São Paulo conseguiu uma importante vitória também, deixando o tricolor paulista ali neste momento na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente vai passar a tabela, as pontuações também. O São Paulo saiu perdendo, o Fluminense fez 1-0 ainda no primeiro tempo. Aí o São Paulo voltou bem com o Brenner, um jovem atacante que entrou muito bem, acabou fazendo um gol de empate, depois o São Paulo acabou fazendo o segundo e o terceiro gol
3-1 no time do Fluminense, o São Paulo assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Também é outro treinador que vinha muito pressionado, o Diniz. Na minha opinião, a questão do São Paulo é uma questão muito de anos e anos sem título. A torcida perde muita paciência com o time do São Paulo, mas o Diniz consegue aí um fôlego a mais no seu trabalho, dando chance também a muitos jogadores da base, jovens, e isso vem dando um dinamismo melhor ao time do São Paulo, e o São Paulo vem conseguindo vencer bem, e aí não é à toa que está na vice-liderança, mostrando que pode sim brigar pelo título esse ano, em 2020, o time de Fernando Diniz, ganhando aí um respaldo aí, pelo menos por enquanto, da diretoria para seguir o seu trabalho. Bom, esses foram os destaques dos times paulistas nesse Campeonato Brasileiro na Série A. Vamos ter jogos agora já para iniciar a 9ª rodada, e vou passar para vocês então aqui como é que está pelo menos os 4 primeiros, no G4. O Internacional está em primeiro com 17 pontos, e o São Paulo vem na vice-liderança com 16 pontos. O Atlético Mineiro é o terceiro colocado, vem muito bem também no campeonato, o time do Jorge Sampaoli, com 15 pontos o Atlético Mineiro na terceira colocação. E em quarto lugar vem o Vasco, também venceu bem o último jogo, o time do Vasco está com 14 pontos, é um dos destaques também desse início do campeonato, o time que foi arrumado aí pelo técnico Ramon. Agora no Z4, por enquanto está o Coritiba com 7 pontos na 17ª colocação. Em 18º está o Atlético Goianiense com 6 pontos. Em 19º o RB Bragantino com apenas 6 pontos. E a lanterna no momento do campeonato é do time do Goiás, que tem apenas 4 pontos. Lembrando que dos times paulistas, as posições, o Palmeiras vem em sexto lugar com 13 pontos. O Santos está em 7º lugar com 11 pontos e o Corinthians está em 11º lugar com 9 pontos. Esses são os times paulistas, suas posições. Lembrando que agora, então, essa semana, já na quarta-feira, vamos começar a 9ª rodada desse Campeonato Brasileiro e vamos começar já na quarta-feira com Fortaleza e São Paulo, Goiás e Coritiba, São Paulo e RB Bragantino, Atlético Paranaense e Botafogo, Fluminense e Flamengo, jogão, clássico carioca, um Fla-Flu aí, né? Fluminense e Fluminense, jogo bom, jogo interessante da rodada. E um outro jogo interessante também, Santos e Atlético Mineiro. Esses são jogos de quarta-feira. Na quinta-feira já temos o derby, grande clássico paulista aí, Corinthians e Palmeiras, vai pegar fogo, jogo importante dessa rodada também, que pode definir aí a questão do técnico ou do Thiago Nunes, quem sabe do Luxemburgo. Acho que nesse momento a batata pode assar mais pro lado do Thiago Nunes, se perder. Internacional e Ceará, Bahia e Grêmio, e Vasco e Atlético Goianiense vão fechar essa 9ª rodada já na quinta-feira. Bom, pessoal, então esses foram os jogos que aconteceram, os jogos que vão acontecer ainda no Campeonato Brasileiro, destaques para os times de São Paulo, e é isso, esses foram os destaques do Campeonato Brasileiro. Falando um pouquinho sobre o futebol internacional, saiu também essa semana, foi um destaque, a questão do Lionel Messi, que ele tentou negociar ali com a diretoria do Barcelona, sua saída, até o pai dele, que é ele é o dirigente, na verdade, né? Tentou também fazer uma negociação com a diretoria do Barcelona ali, ele que é empresário do jogador, o pai dele, não conseguiu, uma multa muito alta, rescisória do Messi, então infelizmente o Messi não conseguiu sair do Barcelona. Por que eu digo infelizmente? Porque tudo levava a crer que o Messi realmente queria sair do Barcelona, porque o Messi fez críticas públicas à diretoria do Barcelona, ao presidente, ele quer um time muito mais competitivo para a próxima temporada europeia, o Barcelona que vem de um vexame aí histórico, perdendo para o time do Bayern, uma goleada por 8-2, e o Messi muito descontente com o time do Barcelona, com o trabalho que ele vem desempenhando lá, e ele pediu novas contratações, novas renovações, ele não conseguiu, e o Messi tentou uma saída dele, tentou até falaram que o Manchester City estava muito interessado no Messi, devido ao Pep Guardiola já ter trabalhado com o craque argentino, mas não chegaram a acordo, eu acredito por questões burocráticas, questões de contrato, uma multa muito alta do Messi, e não conseguiram chegar a um acordo, então o Messi permanece no time espanhol, no time catalão do Barcelona. Vamos ver o que vai aguardar os próximos capítulos, se o Barcelona realmente vai voltar a fazer um time competitivo para poder fazer ali frente ao grande desempenho, ao grande craque que é o Lionel Messi. Bom, pessoal, esses foram os destaques dessa semana. Outra coisa também muito negativa que aconteceu essa semana foi no domingo. Ontem, então, realmente aconteceu um episódio muito triste no CT. Invadiram o estádio do Figueirense lá em Santa Catarina, lamentavelmente alguns torcedores, cerca de 40 torcedores invadiram o estádio do Figueirense, agrediram alguns funcionários do clube, alguns jogadores também estavam presentes, atearam rojões e alguns
profissionais, alguns funcionários ficaram até feridos. Então é uma questão lamentável que aconteceu lá em Santa Catarina. A gente se solidariza com o time do Figueirense, que em hipótese alguma, jamais profissionais e ninguém pode ser agredido por estar trabalhando, seja na questão do futebol, seja em qualquer esfera da sociedade. É inadmissível que a gente ainda tenha esse tipo de coisa acontecendo em pleno século XXI. Espero que as autoridades lá de Santa Catarina possam tomar uma medida e que realmente todos os culpados sejam punidos. Fica essa questão negativa também que aconteceu nesta semana no mundo do futebol. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da minha análise, das minhas opiniões, das notícias desta última semana do mundo do futebol. Destaque para o Campeonato Brasileiro e eu volto até a semana que vem. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece, dá aquela sua curtida, sua compartilhada com seus amigos também. Juber Silva TV aqui com o desempenho, com as notícias do futebol. Até a próxima então, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.